Gaúcho de Santa Rosa, graduado em Filosofia e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também se doutorou em Filosofia. Desde 1996 é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tradutor de muitas obras de Martin Heidegger e um dos seus principais intérpretes, ele é reconhecido internacionalmente por sua vasta produção intelectual, como uma das maiores referências nos estudos sobre hermenêutica e fenomenologia. Defensor de uma autêntica investigação filosófica, com vários pós-doutorados na Alemanha, dezenas de livros publicados e mais de 50 anos de dedicação à filosofia, o nosso convidado de hoje para este programa verdadeiramente especial é o professor Ernildo Stein, meu querido amigo. Fique com a gente, pois o Direito e Literatura está começando agora. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, você acompanha um programa especial com a participação do professor Ernildo Stein. Seja bem-vindo ao nosso programa. É uma honra tê-lo conosco, professor. Boa tarde, Lênio. Então, para situar, né, o professor Alfredo Colleton, que é amigo também do professor Stein, caminhava comigo pelas ruas de Granada, num congresso internacional de filosofia, e nós encontramos o Jürgen Habermas. E aí nos apresentamos, enfim, éramos brasileiros, etc. E o Habermas perguntou: Brasil, Rio Grande do Sul, como está o professor Ernildo Stein e o professor Cirne Lima, para ter a ideia de quem nós estamos tratando. Professor Stein, sua primeira escolha acadêmica foi a filosofia. E por que depois de estudar direito, enfim? Como é que nós podemos, como é que você... É difícil adivinhar quais teriam sido as motivações básicas de fazer uma incursão pelo direito quando eu já estava fazendo pela segunda vez o curso de filosofia. Primeiro, eu havia feito 3 anos de filosofia antiga e clássica, sobretudo, e depois eu esperava poder fazer o curso de filosofia moderna, contemporânea, sobretudo a tradição alemã. O direito estava perto, a faculdade ficava perto, e além disso eu encontrei um cartaz onde fazia, como naquela época, 1960, fazia uma espécie de propaganda das matérias, etc., para motivar as pessoas. Teriam que passar 100 candidatos. Como eu conhecia o latim, que era o medo dos outros, eu me candidatei e realmente fui aprovado, apesar de na prova de francês me ter caído um texto sobre Instituto de Beleza, que quase me fez rodar. Mas dos 100 passei e tirei o 8º lugar. A partir daí, eu comecei a me dar conta da importância de ter escolhido um curso de mais projeção, de mais debate, mais discussão, e foi realmente o elemento ligado à questão política, à questão ideológica e diversos aspectos que naquela época já estavam no ar, que me conduziram a me aprofundar no direito. Pois então, aí é a minha pergunta. Como foi fazer filosofia ou não fazer filosofia durante a ditadura militar, por exemplo? Fazer filosofia na ditadura militar significava, em primeiro lugar, uma vigilância total. Total. Eu tinha do meu lado um senhor um pouco atarracado assim, que estava muito interessado em conversar comigo, teria uns 50 anos, que era, depois eu descobri, um coronel do Exército, da P2.
Chamava P2. Da P2, que me vigiava. Desde esse momento eu sabia que alguma coisa estaria acontecendo ao redor de mim e que faria da filosofia algo um tanto perigoso nessa época. E foi, inclusive, que você foi prejudicado e lembro-me que até a Comissão da Anistia depois, embora penso que não tenha analisado bem o seu processo, com todos os problemas da Comissão de Anistia, esta recente, mas no final ofereceu até uma declaração que você nem quis, inclusive, essa declaração. Mas terminei recebendo ela. Aí que terminou recebendo? Terminei recebendo. Porque... Empurraram debaixo da porta, mas... sim, recebeu achei. Por vias tortas, sem dúvida. Tá? E, bom, durante a trajetória, você teve contato com diversos autores importantes, como o próprio Heidegger. Atualmente tens a amizade pessoal com o Tugendhat e, bom, fez debate com Habermas. Como, assim, foi a sua experiência na Alemanha e seus contatos cotidianos com os alemães, os seus longos papos por telefone, com alguns amigos, o que você respeita muito, como o Puntel e toda essa gente, assim. Fale um pouco isso para o nosso Brasil todo aí. Realmente, eu fiz em 1968, apresentei a tese de livre docência, que na época tinha o valor de conduzir ao título de doutorado, que era uma lei de 1936 que o Getúlio tinha feito. Perfeito. Aí eu me tornei doutor em livre-docente e comecei como livre-docente, a Vinha Legenda me permitia isso, comecei a lecionar na URGS. Uns meses depois, quando o AI-5 foi proclamado, eu ia para casa da aula, sentado num táxi às 6 da tarde, na hora do repórter Esto, e ouço dizer: acabam de ser privados de seus direitos políticos os seguintes professores. E aí estava meu nome. Daquele táxi eu iria descer no restaurante Germânia e passaria a partir daquele dia a não mais visitar a minha casa durante 3 dias, até ter conseguido na Alemanha um contrato, porque eu tinha feito um concurso anteriormente para professor na área de temas latino-americanos e tinha tirado o primeiro lugar. Aí eles me disseram: venha que nós lhe pagamos tudo. E 5 dias depois, eu estava no Porto de Santos, através de uma Kombi, onde estavam as minhas 3 meninas, a Suzana, minha mulher, e lá no Porto de Santos, esperando o navio, de madrugada, de repente, eu ouço na televisão: acaba de ser sequestrado o embaixador Elbrick pelo Gabeira e companheiros. Isso. Eu, naquele momento, dia 4 de setembro de 69. Isso. Nesse momento eu pensei: minha ida não vai ser possível. Porque eu, no dia seguinte da cassação de manhã, bem cedo, tinha ido na Avenida Paraná e conseguido todos os vistos pela Polícia Federal que eu precisava. Os outros de São Paulo, que tinham sido cassados, não conseguiram esse visto e não conseguiram sair. Assim eu embarquei no navio e me fui para a Europa. E lá, a Alemanha foi Erlangen, né? Foi Erlangen, Nuremberg. Isso. Mas, como eu digo, esses anos de exílio, em certo sentido, porque no Brasil era proibido trabalhar, foram anos no início de adaptação, de temas novos que eu tinha que analisar, mas os meus seminários, as minhas aulas eram relativamente frequentadas, tratavam de temas latino-americanos, literatura latino-americana, a questão das teorias da dependência, etc. Então, era bastante frequentado. Mas eu aproveitava, ela fica fora do eixo cultural alemão, Frankfurt, Freiburg, etc. Mas eu estava perto de muitas grandes universidades e, além das aulas que eu dava e aulas de doutorandos que tinha em Erlangen, eu assistia
aulas em outros lugares. Por exemplo, eu ouvi dizer que Tugner estava dando aula em Heidelberg, pegava meu carro, fazia 220 quilômetros sexta de tarde e assistia o seminário do Tugendhat. Assim como de outros professores, eu aproveitei a ocasião de conhecê-los. Frankfurt. Heidegger também. Bom, mas Heidegger eu já tinha tido contato em 65. Antes já. Quando eu tinha ido para lá para o doutorado. Mas depois eu tinha um certo contato, inclusive uma certa correspondência, tinha mandado minhas traduções já, ele me agradeceu com um cartão. Eu me lembro, eu tenho dele. esse cartão, eu conheço esse cartão. Mas assim eu fui me adaptando na Alemanha durante anos e anos, até 76, em que, afinal, eu voltei definitivamente para o Brasil, contra a vontade das minhas filhas e da Susana, que estavam adaptadas na Alemanha e não queriam voltar mais. Mas eu achava que eu tinha alguma coisa a mais no Brasil e arrisquei voltar. Ainda com medo, voltei de navio pelo Uruguai e cheguei em Livramento. Na noite que eu ia pegar o ônibus para ir a Porto Alegre, mas a minha família estava em Livramento, mas eu iria a Porto Alegre ver papéis, e já veio um pelotão da brigada, 6 soldados chefiados por não sei quem, e me prenderam na porta do ônibus e me interrogaram durante a noite. Quer dizer, assim eu fui recebido no Brasil depois de ter voltado definitivamente em 76. Que tal? Então, inclusive, qual foi o trecho que escrevi, vou chamar de tu, enfim. Sim, à vontade, imagina. Que escrevesse o texto, o texto que examinávamos esses dias lá na tua cabana, que tem que explicas a pré-compreensão. Sim. Como é o nome do... dialética? Não é outro. História e ideologia. História e ideologia, né? Escrevesse no ônibus um pedaço do... em boa parte. Né? Em boa parte, né? Claro que eu tinha tido contato na Europa com a filosofia o Heidegger mesmo me tinha dito um dia, se você quer estudar essa área em que entra... Você falou agora no seu projeto sobre o ciclo da compreensão, então você deve ir a Heidelberg, porque Gadamer é que sabe disso. E foi por aí que eu, de certo modo, encontrei um livro que para mim era muito importante, é verdade, de método, que eu usei e com algumas coisas, mas mais verdade método para construir uma nova ideia de visão de mundo e de ideologia que não necessariamente se baseasse na ideia de ideologia que o marxismo trazia. A partir daí que eu terminei escrevendo História e Ideologia. Tá bem, depois nós vamos continuar. Eu trouxe alguns dos livros aqui, depois tem uma surpresa aqui de um livro, inclusive até está datilografado ainda pelo professor, que está aqui na biblioteca da Unicinos, mas o Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua a discussão aqui com o professor Ernildo Stein. Um instantinho só, nós já voltamos.